Você já viu alguém que colocou um piercing na orelha para emagrecer? Em vez de perder peso, ganhou foi uma bagunça hormonal, ficou foi sem dormir, né? Perdeu o sono, ficou foi irritada, né? Não é isso? Por quê? Porque o corpo não permite, não. E às vezes um ponto mal escolhido pode desregular, gente, esse termostato interno e causar problemas, mais problemas do que soluções. Então, por isso que eu estou falando, não existe milagre, tá certo? Aquele sonho de emagrecer vai virar um pesadelo, tudo bem? Olha, pessoal que está chegando aqui, eu sou Patrícia Domingos, né? Eu falo esse universo da biorressonância. Então, dê o seu like aqui, se inscreva, compartilhe essa live, que a gente precisa levar para o mundo todo esse benefício, né? Tudo que a biorressonância pode nos ajudar no nosso dia a dia, inclusive com os nossos clientes, gente, né? Então, vamos lá. Sabe qual que é o problema? O problema é que nós fomos treinados, né? Para procurar, a pessoa não está emagrecendo, a pessoa está engordando. Então, vão procurar problemas bioquímicos, problemas de hormônio, contar caloria, né? Eu tenho que comer, eu tenho que ficar contando caloria. Mas alguém já preocupou com as causas bioelétricas? Às vezes a pessoa vai lá, coloca um piercing de metal bem no ponto da fome, tuf, né? O pontinho da fome é esse pontinho aqui do tragus aqui, ó, da orelha, tá bom? Aqui que é o ponto da fome. Então a pessoa fala, eu vou colocar um piercing aqui, que esse ponto vai ficar estimulado para sempre. Beleza? Não, não é beleza não. Sabe por quê? Você vai colocar um metal, aí agora nós vamos falar sobre como que seria a interferência de um metal num campo bioelétrico que é o corpo humano, que pode interferir no fluxo energético informacional do corpo. Você sabe por quê? Porque o corpo da gente, o que é isso, um corpo bioelétrico? Deixa eu te mostrar aqui. Quando a gente fala em corpo bioelétrico, você já tomou choque aí no carro, você já foi abraçar alguém, já tomou um choque também, não já? Então, por quê? Porque a gente emite eletricidade. As células se comunicam através de campos eletromagnéticos. Então, a gente gera energia. Tudo na gente, a gente gera energia. E essa energia, que é a comunicação entre umas células e outra, aí você imagina, cada célula, ela emite ali 70, 90 milivolts. Aí você coloca um metal no seu corpo, e o metal é o quê? Ele é condutor, ele aumenta. Ele não pode interferir, não? E como é que pode ser isso quando você coloca, por exemplo, um metal desse bem no ponto da fome? O que pode acontecer? Bom, no início, gente, aí você pensa, Patrícia, mas um pedacinho de metal tão inofensivo, mas imagina ele ficar ali espetado ali 24 horas, num ponto ali, né? Por exemplo, eu estou falando aqui no ponto da fome, né? E aquela sua paciente, às vezes, a sua cliente super regrada, disciplinada, e não emagrece? Você fala, mas que é isso? Às vezes, gente, vamos ver lá. Então, eu tô aqui é para questionar, tá certo? A minha função aqui é questionar que não existe milagre, não, tá bom? Então, a gente precisa pensar que o corpo humano ele é uma máquina. Se ela é uma máquina bioelétrica, e você coloca um piercing de metal, é o metal, ele pode ser um curto-circuito ali, tá certo? Que vai travar esse sistema. Ele pode hiperestimular ou inibir algum meridiano e pode causar um caos aí no organismo. É claro, gente, que isso é para todo mundo? Não. Se fosse assim, todo mundo que tivesse com piercing era para ter morrido. Não é assim. Primeiro que primeiro o corpo da gente, ele é tão inteligente que ele sabe que aquilo ali é um agressor, ele vai estimular aquilo ali no início, aquele ponto, mas depois ele acostuma, tá certo? Ele vai readaptar. Isso é normal. A grande maioria se comporta assim. Tem outras pessoas que começam a ter outros sintomas, né? Porque vai atrapalhar esse circuito do sistema nervoso autônomo, tá certo? Então, às vezes, começa a ter uma dor à distância. Por quê? Só para você ter uma ideia, esse ponto que passa aqui, ó, né? Ele está relacionado lá debaixo do pé também. Começa a ter uma dor lá no pé, porque às vezes um piercing que você colocou aqui, ó. Aí você fala, oh meu Deus. Bom, então, gente, às vezes tem uma coisa à distância que você não vai conectar, porque não está próximo do piercing. Mas o corpo, ele vai seguir aquele meridiano e pode ter um sintoma longe daquele lugar. Bom, pode ter e pode não ter. Cada pessoa é única. Tem gente que está lotado de metal pendurado e está tudo bem. Tem gente que coloca um e dá problema.
Como é que eu vou saber? Usando a biorressonância, cada pessoa ela é única. Então, gente, eu sei que vai ter gente que vai me perguntar assim: ah, Patrícia, mas e se eu colocasse, por exemplo, um piercing, né, no umbigo, um piercing no nariz, um piercing no canto da sobrancelha? Como é que é isso? Como é que vai afetar o quê? Vamos lá, que são os lugares mais comuns que as pessoas colocam. Vamos lá. Então, vamos primeiro aqui, vamos falar do nariz, tá certo? Colocando aqui um piercing no nariz, gente, na visão da acupuntura, aqui tem relação direta com o meridiano do pulmão e do intestino grosso. Então, vamos lá. O pulmão, ele governa inclusive a pele, tá? A imunidade, as trocas com o ambiente. Então, vamos lá. Ele está ligado, e o pulmão, gente, está relacionado a quê? A tristeza, a melancolia. Por isso que às vezes uma pessoa passa por uma tristeza, o namorado termina, você tem uma decepção com o seu marido, uma decepção com a sua amiga, aí você acorda toda manchada, toda empipocada. Por quê? Porque a pele é a manifestação do pulmão, e o pulmão é tristeza. Então, você está vendo como que tudo está relacionado? Então, um piercing ali no nariz, que está relacionado ao pulmão e intestino grosso, pode causar um estímulo ali constante, né? Uma microagressão permanente ali. Então, em algumas pessoas, pode manter um pequenininho estado inflamatório crônico ali, mas em outras pessoas, como está ligado energeticamente ao pulmão, pode, às vezes, a pessoa começar a ter mais rinite, ter mais sinusite, ter mais sensibilidade respiratória, e a pessoa não vai conectar que é o piercing que está no nariz. Ela não vai saber, tá? Porque o corpo, como eu falei, ele tenta sempre se adaptar, sim, mas e tenta sempre se compensar, mas às vezes não consegue, gente. Às vezes cada um é cada um, uma pessoa vira uma sobrecarga. Por exemplo, vamos lá. Quando a pessoa coloca, às vezes... e falando em intestino grosso, deixa eu só te mostrar que antes senão eu esqueço. Olha o que aconteceu com a minha aluna, a Coelis, né? Ela até colocou aqui, ó, para você ver. Deixa eu ler aqui rapidinho. É possível fazer o teste com tudo. Ela está falando da biorressonância. Agora eu estou fazendo tratamento de uma mulher de quase 59 anos que malha, quer dizer, faz atividade física, tem uma vida saudável, alimentação, tudo certinho. Fez todos os exames e deu tudo certinho, tá vendo? Mas ela começou a engordar e não consegue emagrecer, mesmo fazendo exercícios e dietas. E com o teste da biorressonância, deu problemas. Ela está com herpes zoster e problemas no intestino. Então, gente, o que é que eu estou falando aqui? Que eu estou aqui batendo na tecla, né? Que eu vou falar com vocês daqui a pouco, sobre quando a gente fala de intestino, como a gente falou aqui agora, às vezes não adianta, a pessoa não consegue emagrecer, né? Então, você vê a paciente da minha aluna, da Elis, quer dizer, a pessoa toda certinha, toda disciplinada, alimentação ok, mas ela não conseguia emagrecer. Então, não adianta ir lá ela, na aurículo e colocar ponto, fazer o ponto, pôr um piercing lá no ponto da fome, que não vai resolver, porque o problema dela está onde? Ela está com herpes zoster e ela está com o vírus, né, da herpes zoster. Não quer dizer que ela está doente, tá, gente? Na biorressonância, quando detecta a presença de um vírus, ele está ali na forma inativa, mas ele está dando ali toxicidade ali para o corpo, ele está inflamando o corpo, ele está prejudicando, mesmo que esteja quietinho ali na fase crônica. Então, mesmo ali está com herpes zoster, está com o intestino, no intestino está com problema, se não ir na fonte do problema, não resolve. Então, no aurículo, onde que teria que trabalhar? O ponto do intestino. Por isso que a gente vê que a biorressonância, a gente precisa ir na fonte do problema. Qual que é a origem do problema quando a gente usa o aurímetro para detectar, fazer essa leitura do campo eletromagnético, que é único de cada pessoa, tá certo? Vamos lá. E quando você coloca o piercing no umbigo, por exemplo, que é uma região muito sensível e que está relacionado lá com o meridiano do rim, o meridiano também do baço pâncreas, que é uma área, gente, é uma área central do eixo ali, vital do corpo, tá? Então, no rim, né, na medicina tradicional chinesa, ele guarda a energia ancestral, sustenta os ossos, é o equilíbrio do osso, é o equilíbrio hormonal, da vitalidade. Já o baço, ele é responsável pela digestão, energia também, controle dos líquidos. Então, o piercing nessa região, que vai manter
O piercing lá no umbigo que eu tô falando, tá certo? Que está relacionado ao rim e o baço. Vai ter o quê? Um estímulo constante ali. Pessoas mais sensíveis, gente, pode ficar com a barriga mais distendida, começa a ter problema na digestão, começa a ficar mais inchada, retenção de líquido, começa a ficar mais cansada. Então, o umbigo não é apenas uma pele. Tem que entender que ele é uma cicatriz, gente, umbilical. Ele cortou e formou uma cicatriz, por isso que é umbigo. E tem uma memória biológica ali. E o corpo, é claro, ele vai se adaptar, como eu falei, tá bom? Mas essa compensação vai gastar um gasto energético contínuo. O corpo ele vai se adaptando, ele tira de um lugar para pôr em outro. Bom, e às vezes você está ali inchada, né? E a questão, por exemplo, vamos lá na questão emocional, basta ligada à preocupação. Aí você começa a ficar remoendo tanto de coisa na sua cabeça, mais preocupada do que o normal. Por quê? Porque o piercing está lá no umbigo, que está relacionado ao baço, que está relacionado, inclusive, à preocupação. Então, gente, tudo é uma conexão. Então, por exemplo, no canto da sobrancelha, tem muita gente que coloca piercing aqui, né? Tá na moda, o povo vai e coloca piercing aqui. Tá. Aqui passa meridianos da vesícula biliar e da bexiga. Então, vamos lá. A vesícula biliar, energeticamente, está relacionada à decisão, à direção, clareza mental. Um piercing aqui, gente, pode interferir nessa microcirculação, tá certo? E algumas pessoas começam a ter, inclusive, dorzinha de cabeça, uma tensão no olho, fica mais irritada, mais sensibilidade à luz, tá certo? Bom, Patrícia, isso é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Tem pessoas que começam a ter problemas, inclusive à distância, começa a ter problema, alguma questão emocional, alguma dor em algum lugar. Tem pessoa que não sente nada, tá certo? Então, por quê? Porque o corpo ele tenta sempre se adaptar, tá? Então ele pode entender que colocou o metal ali, aquele metal ele está estressando, ele está fazendo um estímulo 24 horas, eu entendi, eu vou desligar esse estímulo. O corpo pode entender isso e está tudo bem. Tem gente que não, tá certo? Tem gente que não. Tem gente que o corpo ele começa a tentar compensar, gastando energia de outro lugar e começa a apresentar algum sintoma. Então, gente, a solução é a gente ter a capacidade de medir e entender essas interferências. Entender o que, é que o corpo da gente está querendo, tá? Então, aqui é que a biorressonância, ela entra como a nossa aliada. Entender que a gente é um corpo, nós somos um corpo bioelétrico, né? E a gente tem que ver qual que é o estrago real que um piercing de metal, ele pode ou não fazer. Depende da pessoa. Tem gente que faz, que acha bonita, tá na moda e tá tudo bem, tá tudo certo. Tem gente que causa uma confusão danada. Então, como é que eu vou saber? A biorressonância vai fazer essa leitura do campo de cada um. O que que interfere em um ou que não interfere no outro. E aí você pode até falar, Patrícia, mas você está falando aí de piercing, de metal, que algo que está sendo colocado nesse corpo bioelétrico. Mas se colocar um silicone, pode dar problema? Ui, pode. O raciocínio é o mesmo, tá? Depois eu vou fazer uma live só sobre isso, tá bom? Que é assunto para outra live. Qualquer coisa, gente, que está colocado no nosso corpo que não é nosso, vai interferir nessa condução bioelétrica. Depende da pessoa, tá bom? Bom, então por isso que é importante a gente entender, e a biorressonância nos dá esse entendimento, de entender que cada um, nós somos únicos, cada um tem um campo eletromagnético que é único, e tudo aquilo que pode ser maravilhoso para uma pessoa, inclusive suplemento, inclusive alimento, inclusive ambiente, inclusive uma pessoa pode fazer bem para uma e pode ser péssima para outra. Um alimento pode ser péssimo para outro. O piercing pode ajudar aqui e aqui atrapalhar. Um ponto de aurículo para diminuir a fome pode ser excelente nesse aqui, mas pode detonar esse de cá. Por quê? Porque nós somos únicos. E a gente tem que entender qual que é a origem daquele problema ali. De onde que vem? Então, essa promessa de, tem um ponto que emagrece aqui na orelha, um ponto milagroso. Não existe isso, não, gente. Não existe milagre, não, tá certo? Senão, todo mundo ia ser magro no planeta Terra. Existe você entender qual que tá. A pessoa não consegue emagrecer, qual que é a origem daquele problema, a principal origem, tá?
para a gente ver aonde que você vai atuar. Então, se você vai no aurículo, por isso que o aurículo vai fazer uma anamnese e vai entender se ele tem que estimular o ponto da fome, é o ponto da boca, é o ponto do estômago, é o ponto do intestino grosso, é o ponto da ansiedade, é o conjunto de pontos. E quais os pontos? Então, você vai lá e testa com a biorressonância. É o ponto Shemin, que é o ponto da ansiedade. Então, o que está acontecendo com a pessoa? Quais desses problemas que está vinculado à origem principal, que ela não está conseguindo emagrecer, para você ir estimular o ponto certo, quando você vai fazer aurículo. Então, tem gente que fala, então eu vou pôr um piercing naquele ponto da fome que eu vou parar de comer. Não é isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque o piercing tem o problema dele ser metal, e ele pode atrapalhar nessa condução bioelétrica, e também que não existe um ponto milagroso que você vai colocar lá. Por que eu falei piercing? Porque é uma maneira de você colocar ali um ponto, uma maneira de você estimular aquele ponto ali 24 horas. E não é assim. Entendeu, gente? Então, isso tudo aqui para falar que não existe milagre, tá bom? Existe o quê? É você entender o que está acontecendo com você. Por isso que a biorressonância nos dá essa clareza, para a gente ir além do óbvio, mapear as frequências do corpo. O que está em equilíbrio? O que está em desequilíbrio? Fazer esse GPS interno. Qual que é o problema? O problema é da tireoide. Mas por que a tireoide está preguiçosa, então? O problema é do intestino, mas por quê? Sempre é o porquê. A gente fazer esse entendimento, usar a biorressonância, e a gente consegue usar na gente, consegue usar na família, nos clientes, né? Eu tenho vários alunos aqui que usaram a biorressonância como atendimento, tem vários outros alunos que são terapeutas, profissionais da saúde, que agregaram a biorressonância nos atendimentos também, porque faz a leitura de cada pessoa, entende o que está acontecendo naquele organismo. Então, você não vai fazer o que é genérico para todo mundo. A gente vai dar para aquele corpo o que aquele corpo está pedindo, o que ele está precisando. Inclusive, quem trabalha com aurículo. Quais os pontos são indicados para estimular de acordo com aquela queixa do paciente, de forma personalizada, tá certo, gente? Então, por isso que eu convido vocês, né, a gente entender melhor sobre a biorressonância, entender também sobre protocolos naturais. Eu vou ensinar tudo isso no sábado, na nossa imersão, o dia todo comigo. Você vai já sair de lá aprendendo protocolos naturais para equilíbrio de órgãos, detox de metais pesados, detox de parasitas, como a gente vai aprender a usar o dual hold, como identificar interferências ambientais, como tratar. Então, gente, é muito prático, tá certo? O valor é muito baratinho. Eu vou colocar o link para vocês aqui na descrição do vídeo do YouTube e vai estar lá também o link na biografia do Instagram, tá bom? E aí vocês veem sábado, gente, que vale a pena. Domingo você já vai sair aplicando. Você já vai fazer o que você aprendeu, tá? Então, o link, quem tá no Instagram, vai lá no link da minha bio, tá lá embaixo lá, tá bom? Tá lá a minha cara lá, né, gente? Lá no Instagram, debaixo da minha cara tá lá o link, tá bom? Aí você entra e aí a gente encontra no próximo sábado, tá certo?